Olá, sou professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos ver um livro da Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, em que ela é a organizadora. O trabalho do professor na educação infantil. Parte 1. Bora comigo estudar. Gente, então, nós vamos ver o trabalho do professor na educação infantil. Foram escritos pela Zilma, pela Damares e pela Ieda. E a Zilma é organizadora. Bora lá! Um campo de disputa de concepções. Elas começam falando isso no livro. A educação passou a ser foco de políticas públicas e estas, por vezes, beneficiam alguns grupos em detrimento a outros, afirmam as autoras, o que cria conflitos. Elas começam falando isso para nós, né? Que esse foco das políticas públicas às vezes acaba criando conflito quando eu privilegio um grupo e o outro não. Dentre as políticas criadas pelo poder público, olha o que elas vão falar para a gente. Estão as políticas de educação infantil, elaboradas para suprir uma demanda social, considerando a sociedade capitalista em que vivemos e a fortes desigualdades sociais enfrentadas. E nós vamos ver que a educação infantil, ela veio assentada em cima dessas desigualdades sociais e por uma necessidade social. Continuando. Entendemos então que as conquistas na educação são fruto das demandas e lutas sociais. O Estado hoje tem que prover por meio de políticas públicas tais demandas. Hoje acontece essa questão de suprir essas necessidades. Hoje, por conta das pressões. As autoras trouxeram um panorama histórico sobre as concepções, origem e significado de criança e de educação, que são muitas. Por exemplo, antes, a educação infantil nas creches preocupava-se apenas com o cuidado, a questão do assistencialismo. Hoje, nós já temos outras concepções, que está mais comprometida com o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. E quem estimula essa aprendizagem, né, por meio do lúdico, das brincadeiras e interações, é o professor com o seu trabalho. Então, nós vamos vendo nesse exemplo como há a mudança dessas concepções e uma evolução, né, dentro de um contexto histórico, e nós vamos ver esse panorama que elas trouxeram nessa primeira parte do livro. Olha só, nós vamos ver então um caminho aí da educação infantil. Inicialmente, as mães faziam as vezes da educação infantil, ou seja, elas cuidavam em casa dos seus filhos. Apenas as mães deveriam estimular a criança. Não havia necessidade para a criança, né, de uma educação formal. Com a expansão do capitalismo, o mercado de trabalho passou a absorver a mão de obra feminina. Onde, olha lá, então e agora? Aonde deixar essa criança? O Estado, movido pelo interesse então ideológico capitalista, constrói então as primeiras creches. Bora comigo. Então, lá nos meados do século XIX, não existiam creches ou jardins de infância. Lá no finalzinho, lá em 1875, foi criado o primeiro jardim de infância no Rio de Janeiro, aos cuidados das entidades privadas, por conta dessa mudança, né, da necessidade do trabalho da mão de obra feminina nas empresas, nas indústrias. Em 1877, foi criado o primeiro jardim de infância em São Paulo, e ainda sob os cuidados das entidades privadas. Já em 1896, criaram-se os primeiros jardins de infância públicos em São Paulo. Então demorou um tempo aí para termos aí a questão da infância, né, dos primeiros jardins de infância públicos.
as modificações nas estruturas familiares tradicionais e nas concepções de formas de cuidado das crianças pequenas ocorreram conforme a evolução da sociedade. Por exemplo, agora as mulheres que criam os seus filhos, mas criam sozinhas, por exemplo, porque elas precisam trabalhar. Então, houve uma mudança aí na estrutura familiar tradicional. Continuando. No início do século XX, ocorreu a intensificação da urbanização e da industrialização em várias regiões do país. Mulheres foram contratadas pelas fábricas, que por sua vez passaram a cobrar seus direitos, entre eles um lugar para a guarda e atendimento das crianças durante o seu trabalho. Em 1943, com a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que foi um marco na conquista dos direitos, foi regulamentado os pontos sobre o atendimento dos filhos das trabalhadoras para a amamentação em relação ao tempo e local durante a jornada de trabalho. Isso vigora até hoje. Na segunda metade do século XX, houve o aumento da procura de creches e parques infantis para atender em período integral as mulheres que trabalhavam. Em 1961, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 4.024 de 61, não é a nossa atual, tá? Olha, gente, só foi em 61 que foi incluída as escolas maternais e os jardins de infância no sistema de ensino. Guarda isso, pode ser objeto de questão da VUNESP. A VUNESP gosta disso. Outras bancas também. A educação infantil passou a ser formal, passou a fazer parte, então, do sistema de ensino. Já na segunda metade dos anos 70, a luta de movimentos sociais pela redemocratização do país levou à ampliação do acesso da população mais pobre à escola obrigatória. Isso, gente, começa o quê? A haver uma pressão, para que pudesse ser ampliada e pudesse, até para ela se tornar agora, mais recentemente, obrigatória a educação infantil. 1985 foi o marco da democratização no nosso país, as diretas já. Novas políticas de educação passaram a admitir que as creches não diziam respeito apenas à família, mas também ao Estado e às empresas. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal da República, que resultou no aumento de creches privadas e públicas para o atendimento aos filhos dos trabalhadores. 1990, com a promulgação da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, acaba por concretizar as conquistas em relação aos direitos das crianças. Aqui o ECA não é só para as crianças, para os adolescentes também, mas nós estamos focados na educação infantil. Trazidos pela Constituição Federal, fruto das pressões de movimentos feministas e movimentos sociais. 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB 9394, de 1996, consolida legalmente a educação em creches e pré-escolas, como primeira etapa da educação básica, e com isso, a necessidade da reflexão acerca das questões curriculares, observar um currículo para as formações das crianças. Pessoal, e olha o que as autoras apontam, que mais ações necessárias devem ser efetivadas no âmbito das políticas sociais para garantir o acesso a uma instituição de educação infantil que garanta às crianças experiências de aprendizagem significativas, atendendo aos diferentes grupos sociais. Gente, isso aqui é extremamente importante. Ou seja, garantir às crianças experiências de aprendizagem significativas, atendendo os diferentes grupos sociais.
E ao considerar a educação infantil, elas apontam também a publicação de documentos importantes, como o parecer da Câmara da Educação Básica para a Educação Infantil e as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, além da construção do currículo para a educação infantil. No que tange à construção do currículo, deve-se apontar a questão da controvérsia que esse debate gera. Para alguns educadores e pais, a educação infantil não deveria envolver-se com a questão do currículo, termo geralmente associado a um certo percurso de escolarização, vivido no ensino fundamental e centrado na ideia de disciplinas escolares. Então, há professores e pais que não querem, né, essa questão de ter essa ideia da educação infantil voltada para as disciplinas escolares, que tenha, né, em seu currículo que seja dessa forma. Ela aponta ainda o dilema desafiador da educação infantil, que é superar a superação, né, ou seja, da prática centrada no professor e aproximar este professor da criança, aproximá-lo da criança, compreendendo-a do seu ponto de vista e não do ponto de vista do adulto. É outro ponto importante que ela começa a sinalizar para depois discorrer nos outros capítulos. Outro desafio, né, é a concretização de atividades que possibilitem a aprendizagem em um currículo integrado. Isso é tarefa das equipes escolares e precisa de um processo de formação contínuo que vise um currículo de qualidade na educação infantil. Elas ainda e para finalizar essa parte, né, introdutória do livro, em que elas fazem esse resgate histórico e trabalham as questões das concepções, mostra as lutas, né, da educação infantil e começa a apontar e sinalizar da questão do trabalho com as brincadeiras, as interações na educação infantil, a questão do currículo. Nós vamos finalizar com essa lâmina. A vivência da criança em programas de educação infantil de qualidade tem sido apontada por pesquisas nacionais e internacionais como indicador básico de bom desenvolvimento, além de configurar um bom aspecto positivo no processo de escolarização básica. E agora nós vamos fazer questões. Pessoal, então bora lá para os testes. Esse teste, gente, nós já vamos, na verdade, ele pertence mais a outra parte, tá, da aula, que vai tratar da questão do planejar práticas pedagógicas, princípios e critérios. Mas nós já vamos esquentando para a próxima parte do livro. Olha lá, conforme Zilma de Oliveira, na educação infantil, com relação às práticas com crianças de 0 a 2 anos, alguns princípios podem orientar a aprendizagem do brincar, dos gestos e movimentos, devendo o professor. Olha lá, professor, o que é que você tem que fazer? A. Evitar tornar-se um modelo para as crianças, pois elas precisam se desenvolver de forma autônoma, dando vazão à sua individualidade e personalidade própria. Na verdade, nós somos o modelo, né? A questão do modelizar é importante para a criança. B. Favorecer a organização de atividades que reúnam crianças com as mesmas competências corporais, a fim de evitar o constrangimento. Eita, gente! Não, é justamente nas diferenças, né, que a gente aprende ali. Não, vou tratar a questão da homogeneização, nem pensar. C. Garantir cotidianamente a repetição das mesmas propostas organizacionais, espaciais e de materiais, de modo que as crianças aprendam pela reprodução constante da atividade? Gente, não é por aí. Observar e registrar as ações das crianças nas atividades propostas para conhecer o grupo e selecionar os mais aptos, pelo amor de Deus. Olha essa questão da seleção, nem por sonho. Aí, organizar situações em que as crianças possam rolar, sentar, engatinhar, andar, correr, saltar e também segurar objetos,
arremessá-los, manipulá-los, empilhá-los e encaixá-los. Perfeito. Alternativa E. Muito bem. Você já tirou 10. Vamos para a próxima? Olha essa questão. Deixa eu pegar aqui outra cor. Na interação com manifestações de música, olha lá, de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura, as crianças podem alimentar experiências de apropriação dessas diferentes linguagens artísticas. Em O Trabalho do Professor na Educação Infantil, Oliveira, no caso aqui 2016, afirmam que, na experiência com as linguagens artísticas, as crianças devem construir conhecimentos necessários para o desenvolvimento do seu próprio percurso criativo. Por exemplo, então olha lá, nós não vimos ainda, mas você tem condições de responder. E aqui a gente já vai tratar já de alguns conceitos, né? Já vamos perceber aquilo que está certo e o que está errado em relação à educação infantil. A. Utilizar as tradicionais bandinhas de música em seu processo de criação para produzir improvisações musicais. Gente, isso aqui já causa um estranhamento terrível, já que esses instrumentos são os mais indicados para essa atividade, tendo em vista que a sonoridade é boa e, quando tocados juntos, produzem um som alto e claro. Gente, presta atenção, olha, não é, né, o objeto aqui para se trabalhar essas bandinhas a questão da improvisação. Vamos lá, a B. Participar de sessões regulares de apreciação musical, momento em que a criança deve contemplar somente canções infantis, somente as canções infantis, gente, de artistas brasileiros, olha, e também participar de rodas de leitura para a escuta atenta dos bons textos. Gente, não pode, cuidado com essas questões somente, né? Isso normalmente é um distrator, não é o gabarito. Alternativa C. Assistir sessões compartilhadas de filmes exclusivamente infantis, novamente, ó, tá errado. E preferencialmente obras de grande circulação para que tenham acesso a essa arte, tendo em vista que a maior parte dos educandos que frequenta as escolas públicas nunca foi ao cinema. Não, bobagem isso. D. Ela não fala isso no livro, né? Ampliar o repertório de imagens, músicas, movimentos e enredos, apropriando-se dessas referências culturais em seu próprio processo de criação e ainda deparar-se com problemas estéticos e desenvolver estratégias para solucioná-los. Podem também apreciar as suas próprias produções, bem como as dos colegas. Gente, perfeito! Olha que fala maravilhosa! Alternativa D. A correta aqui, ó, ela é a perfeita. Vamos ver a E. Ensaiar peças de teatro e atividades de dança para apresentação nos eventos e festas da escola, devendo as coreografias e as interpretações serem ensinadas unicamente pelo professor da turma. Ok, tá errado. Olha lá, novamente, mais um único, um exclusivo, o somente, normalmente é distrator e não gabarito. A alternativa D. Terminando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação, se prepare para a parte 2 do livro, que nós vamos trabalhar a questão do planejamento e a prática e os critérios. É bastante interessante. Deixe um like, se inscreva no canal. Bora estudar!